Meus irmãos, boa noite a todos, graça e paz, amém? Quero, desde já, agradecer a oportunidade de estar aqui com os irmãos mais uma vez, para aprendermos um pouco mais a respeito de Eclesiastes e daquilo que o pregador, na sua investigação, por descobrir o sentido da vida, tem a nos ensinar nessa noite. Sem mais delongas, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 8. Hoje nós vamos meditar do verso de número 10 até o verso de número 15. Eclesiastes, capítulo 8, do verso 10 ao verso de número 15. Nós vamos fazer a leitura do texto e após isso uma breve oração. Todos encontraram? Vamos fazer a leitura? Diz assim a palavra do Senhor: assim também vi os ímpios serem sepultados com honra, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade onde fizeram bem. Também isto é vaidade. Como não se executa logo a sentença contra uma obra má, o coração humano está inteiramente disposto a praticar o mal. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e a vida dele se prolongue, eu sei com certeza de que tudo ocorrerá bem para os que temem a Deus. Mas nada ocorrerá bem para o ímpio, e ele não prolongará os seus dias, será como a sombra, visto que não teme a Deus. Ainda há outra vaidade sobre a terra: justos que são tratados segundo as obras dos ímpios, e ímpios que são tratados segundo as obras dos justos. Digo que também isto é vaidade. Por isso exalto a alegria, porque para o ser humano não há nada melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, pois isso o acompanhará no seu trabalho nos dias da sua vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Oremos ao Senhor. Pai Santo, a palavra do Senhor é poderosa e verdadeira, e nós pedimos que o Senhor abra nossa mente, nosso coração, através do Espírito Santo do Senhor. Por favor, fala conosco, ó Deus. Oramos assim em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Queridos, como eu falei logo a princípio, o pregador, que talvez seja Salomão, talvez sim, talvez não, nós não temos como ter a certeza, mas o fato é de que esse homem, intitulado pregador, ele continua agora na sua empreitada por descobrir o sentido da vida, por encontrar algo que dê sentido para a existência humana. E nós vimos até agora, durante tantos sábados que já vemos estudando esse livro, que ele não encontrou. Pelo contrário, tudo o que ele tem encontrado, tudo o que ele tem se deparado são frustrações. E sempre vem o mesmo refrão: isso é vaidade, ou isso é correr atrás do vento, ou isso é vapor. Em outras palavras, tudo aquilo que o pregador encontrou até agora é simplesmente passageiro e não dá sentido para a sua vida. E é interessante notar que esse texto no qual nós vamos nos deter hoje, Salomão, ele se depara com mais uma vaidade. E dessa vez, nós estamos muito acostumados com ela, ou pelo menos falamos muito sobre ela, que é a questão das injustiças. Ora, muitas vezes, nós também, quando olhamos para a vida e pensamos algo a respeito do que está acontecendo no mundo, sempre nós nos deparamos com as injustiças decorrentes de uma sociedade pecaminosa. Se você parar e pensar bem, talvez você já tenha se sentido injustiçado, talvez você já tenha se sentido inferior ou lesado de alguma forma por achar que merecia algo que foi dado a outra pessoa. Digamos, por exemplo, que você queria passar em uma prova de concurso e você estuda muito, e você se esforça e se estuda o bastante. No entanto, você não passa na prova. Isso traz frustração. Mas talvez você pense: tudo bem, outra pessoa estudou mais do que eu e passou, e você se conforma com isso. Agora, seja sincero comigo: e se você soubesse que outra pessoa estudou bem pouco, ou não estudou, ou de alguma forma causou um tipo de fraude e passou nessa prova que você tanto queria passar? Como você se sentiria? É óbvio, né? Você se sentiria injustiçado. Para você isso seria o fim do mundo. E você queria fazer algo porque você acredita que aquilo que aconteceu com você não passa de uma
tremenda injustiça. Assim é o sentimento do pregador ao passar por essa investigação. Ao investigar, buscando sentido para a vida, ele se depara agora com as injustiças presentes nessa vida. E ele vai dizer que essas injustiças que ocorrem, elas também não passam de vaidade e elas não trazem a solução para o coração humano. Pelo contrário, é vapor, é vaidade, é passageiro, é ilusório. Nesse sentido, eu gostaria de propor para vocês que para lidar com essas injustiças que a vida nos apresenta, para lidar com essa sensação de que mesmo Deus sendo todo poderoso, parece que Ele está apático às injustiças que ocorrem, eu gostaria de propor que o remédio é a fé e a alegria. Eu gostaria de repetir para que isso fique bem claro. Para lidar em um mundo difícil de se viver, onde nós nos deparamos com muitas injustiças, o que o texto nos propõe aqui é que nós devemos ter fé e alegria para lidar com as injustiças da vida. Para isso, eu gostaria de mostrar para vocês aqui 3 verdades que esse texto nos apresenta para que nós saibamos usar a fé e a alegria para combater as injustiças. A primeira verdade está aí no verso de número 10. Veja comigo. Olha só o que diz o texto. Ele está na investigação, como eu bem falei, e ele diz: assim também vi. Ou seja, através das suas investigações, ele chegou a uma conclusão. Que conclusão foi essa? De que ímpios, eles estavam sendo o quê? Sepultados com honra. E ao inverso, ou seja, ao passo de que as pessoas que frequentavam Jerusalém, quando ele usa aqui o lugar santo, ele está fazendo uma referência clara a Jerusalém, e provavelmente aqui ele está citando pessoas que temiam a Deus. O que é que acontecia com elas? Ele vai dizer que essas pessoas foram o quê? Esquecidas. Eram como se não tivessem existido. E essa é a primeira injustiça que Salomão se depara. Ímpios sendo tratados com honra após a morte. E se você é moçoroense, se você é um bom moçoroense, você vai lembrar de um caso bem específico aqui da nossa cidade. Nós temos aqui um cemitério, e nesse cemitério tem lá o famoso túmulo de Jararaca. Jararaca, como nós bem sabemos aqui do Nordeste, era um cangaceiro. E as histórias contam, os historiadores dizem que era um homem perverso, era um homem que fazia o mal, era um homem que não tinha pena daqueles com quem ele lidava. Pelo contrário, era carrasco, era ímpio. No entanto, especialistas atuais dizem que, por exemplo, quando é o dia de finados, um dos túmulos mais visitados, se não o mais visitado e honrado, pessoas levando flores, pessoas acendendo velas, fazendo tipos de orações, é justamente o túmulo de Jararaca. Que contraditório, não é? Uma pessoa que fez um mal na sua vida, uma pessoa que sempre se preocupou em levar o seu coração pelo lado ruim, em praticar justamente injustiças, coisas ruins, coisas más, coisas perversas, agora é tratado com honraria após a sua morte. E talvez você se lembre também de alguma pessoa, talvez até parente seu, não sei, que foi uma pessoa boa, uma pessoa justa, uma pessoa honesta, uma pessoa que talvez até, como Salomão vai dizer, temia a Deus. No entanto, essa pessoa morre e é como se ela nunca tivesse existido. As pessoas não prestam honra no seu velório, as pessoas não se importam com sua morte, pelo contrário, é como se essa pessoa fosse, como nós costumamos dizer, um Zé Ninguém. E o pregador vai dizer que isso é injusto. É tanto que ele conclui o verso 10 dizendo que o quê? Que também isto é vaidade, ou seja, isso é vexatório. Agora, olhe comigo o verso de número 14. Perceba que o pregador, ele agora vai trazer ênfase para essa ideia de injustiça, para essa ideia de que ímpios sempre estão sobressaindo sobre os justos. Veja comigo o verso 14, se não é o que ele diz. Olha só, ainda há outra vaidade sobre a terra. Qual é essa vaidade? Justos que são tratados segundo as obras dos ímpios. E ímpios que são tratados segundo as obras dos justos. E ele conclui dizendo que também isto é vaidade. Meus irmãos,
Olhe só o que o pregador aqui está nos dizendo. Ele está dizendo que na sua investigação por encontrar sentido, ele agora se depara mais uma vez. Só que dessa vez a injustiça, ela é um pouco diferente da primeira que ele vê, mas é no mesmo sentido. Por quê? Porque ele está dizendo que pessoas que são ímpias, elas recebem benefícios como se fossem pessoas justas. Ao passo que pessoas que são justas, pessoas que provavelmente temem a Deus, elas são tratadas ou recebem o pagamento como se fossem pessoas ruins, como se fossem pessoas ímpias. Isso é uma famosa inversão de valores e isso é também um tipo de injustiça. Ora, se você olhar pelo mundo, muitas vezes isso é muito normal. Se você gosta de futebol, que nem eu, você vai perceber que nem sempre o melhor time é o que ganha. Pelo contrário, às vezes esse time ele é envergonhado. E também se você parar e pensar, você talvez conheça pessoas que foram injustiçadas em algum momento. Tem um filme que eu gosto bastante, que se chama A Espera de um Milagre. Não sei quantos vocês já tiveram a oportunidade de assistir. Mas esse filme é maravilhoso e eu trago a indicação dele aqui. Nesse filme, trata justamente da história de um homem que, por ser negro, ele é acusado de ter abusado de 2 criancinhas. E ele é preso injustamente e ele fica no corredor da morte. E eu não vou contar o final do filme para não dar spoiler. Mas esse homem é preso injustamente. Ao passo daquele que era o verdadeiro, abusador das crianças, aquele que era um ímpio, aquele que fez o mal, estava gozando da sua vida e estava em liberdade. Ora, isso é injusto, não é verdade? E é isso que o Salomão, é isso que o pregador se depara com as injustiças da vida. E o pior, meus irmãos, é o que acontece quando nós olhamos demais para as injustiças. Olhe comigo o verso de número 11. Olhe só o que acontece quando nós observamos as injustiças da vida. Olhe só. Como não se executa logo a sentença contra uma obra má, o coração humano está inteiramente disposto a praticar o mal. Isso acontece com você, não é verdade? Isso acontece comigo. Quando nós vemos a injustiça, nós que temos um senso de justiça muito elevado, nós queremos fazer justiça com as próprias mãos. No entanto, a Bíblia nos diz em vários locais que o nosso coração é corrupto, que o nosso coração é pecaminoso, que o nosso coração é enganoso. Jesus vai dizer aos seus discípulos que é do coração que procedem a inveja, as malícias, os assaltos, os roubos, as injúrias, as fofocas, os assassinatos. Tudo isso procede de onde? Do nosso coração. É justamente o que Salomão está dizendo. Como ele olha e vê as injustiças, a solução que primeiramente aparece é o quê? Eu vou fazer justiça com minhas próprias mãos. Ora, onde está Deus? Deus não está vendo que os justos estão perecendo? E Ele não está vendo que aqueles que são ímpios estão sendo honrados, estão sendo glorificados, estão recebendo aquilo que era dos justos? Então, já como Deus não faz nada, então eu vou fazer. Já como Deus não interfere nisso, então eu vou interferir. Eu vou fazer justiça. No entanto, a justiça que ele tenta fazer, ela é corrompida. Ela é corrupta. E por que ela é corrompida? Porque ela é corrupta. Porque ele é corrupto. Porque ele é injusto. Porque no final das contas, ele, nós, eu, você, também somos assim, também somos ímpios. E queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Mas o máximo que nós conseguimos fazer é também fazer maldade. E por que nós fazemos isso? Porque a nossa justiça, ela não procede de Deus. Pelo contrário, a nossa justiça própria, ela procede do nosso coração, que é corrupto e enganoso. Ora, você deve estar se perguntando, tá, Washington, mas o que é que eu tenho a ver com isso? Como que isso se aplica à minha vida? Querido, eu gostaria de levar você a olhar para o Novo Testamento. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos Tiago dizer que a ira do homem, ela não produz a justiça de Deus. E se você voltar um pouco
Isso está lá no Tiago capítulo 1, verso número 20. E se você voltar um pouco no contexto que Tiago escreve, você vai ver que justamente o povo de Deus estava sendo perseguido por quem era ímpio. Mas mesmo assim, Tiago vai dizer que a justiça do homem, ela não produz a justiça de Deus. Que não adianta o homem ficar irado e querer fazer justiça com as próprias mãos. Por quê? Porque isso não produz a justiça de Deus. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos que lá em Romanos, no capítulo 12, nos versos finais, Paulo vai dizer que nós não devemos pagar o mal com o mal. Que não é pelo fato de estarmos sendo perseguidos que nós devemos retribuir na mesma moeda. Pelo contrário, Paulo vai dizer lá nos versos finais do Romanos capítulo 12, de que nós devemos dar lugar a Deus. Por quê? Porque é a Ele, ao nosso Senhor, que pertence a vingança, e não a nós. Portanto, ele diz, não pague o mal com o mal. Pelo contrário, pague o mal com o bem. E fazendo isso, você vai colocar como se brasas vivas na cabeça daqueles que lhe perseguem. Sem falar que Romanos, capítulo 3, no verso número 20, vai dizer que não existe um justo. Não existe um justo sequer. Pelo contrário, ele vai dizer que todos se extraviaram, corrompendo os seus corações. E quando nós olhamos também para 1 Pedro, no capítulo 3, do verso 17 e 18, eu queria abrir esse texto com vocês. 1 Pedro, capítulo 3, versos 17 e verso 18. Olha só o que o texto tem a nos dizer. Esse texto é incrível, meus irmãos. Trata justamente daquilo que nós estamos falando aqui. Olha só, 1 de Pedro, capítulo 3, verso 17 e verso 18. Olha o que diz a palavra do Senhor. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês, que são justos, sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Agora, olha o verso 18. Pois também quem? Cristo padeceu uma única vez pelos pecados. Agora, nota essa parte do texto. O justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus. Percebe? O pregador, ao se deparar com as injustiças, ele nota que o homem quer fazer justiça com a própria mão, por se sentir afligido e por se sentir injustiçado. Só que ele vai dizer que essa não é a solução. Por quê? Porque com Cristo não foi assim. E não existe outro que foi tão justo como o próprio Senhor Jesus Cristo, que não tinha pecado, que é Deus, que era Deus, mas que veio ao mundo e foi o mais injustiçado de todos, indo até a morte, e uma morte de cruz, uma cruz que não era dele, uma cruz que ele não merecia. Pelo contrário, aquela cruz era para ser minha, aquela cruz era para ser sua, aquela cruz era para ser nossa. Por quê? Porque nós somos os injustos da história, nós somos os ímpios da história. Não existe justo aqui na terra, não há quem faça o bem, não há homem que não peque. Pelo contrário, todos nós somos ovelhas desgarradas e rebeldes contra esse Deus. Desde o Éden nós pecamos, mas Deus, no seu amor, na sua bondade, na sua justiça verdadeira, na sua misericórdia, enviou seu Filho para o quê? Para morrer por mim, para morrer com você. O justo, Jesus Cristo, morrendo pelos injustos, que sou eu e que é você. A ira do homem, o jeito do homem, ele não produz a justiça de Deus. A justiça de Deus, ela é cumprida na cruz, através de um justo que morreu por nós, que somos injustos. A segunda verdade que esse texto nos apresenta está aí nos versos número 12 e número 13. Nós estamos lidando sobre a injustiça, e agora Salomão vai dar o remédio para a injustiça. Olhe comigo, o verso 12 e verso 13. Primeiramente o verso 12. Diz assim a palavra: ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e a vida dele se prolongue. Olha, nota essa expressão, minha gente. Eu sei com certeza que tudo correrá bem para os que temem a Deus. Meus irmãos, que coisa maravilhosa.
Salomão está nos dizendo para termos fé. A fé como remédio, a fé como o antídoto, a fé como a vacina para lutar contra a injustiça que existe no mundo. E por que isso? Por que devemos ter fé? Por quê? Porque ele sabe de que mesmo estando sofrendo no presente momento, mesmo sofrendo injustiça, o que é que vai acontecer? Tudo, de uma forma que ele não sabe explicar, vai ocorrer bem para aqueles que temem, para aqueles que amam a Deus. E como é isso? E eu convido você a olhar para Romanos no capítulo número 8. Paulo vai dizer justamente isso. Porque ele vai dizer que o quê? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que é que Paulo está dizendo? As coisas do presente século, as injustiças, o sofrimento que o povo de Deus passa, as angústias, as injustiças que os justos passam, elas de uma forma maravilhosa, que nós não sabemos explicar, elas estão o quê? Cooperando, elas estão ajudando a nós a chegarmos em um ponto em que Deus quer que nós cheguemos. Mas isso só é possível como? Através da fé. Note que o pregador diz: eu sei com certeza de que aqueles que temem a Deus, tudo ocorrerá bem. Isso parece contraditório, eu sei. Talvez você esteja passando por algum tipo de injustiça, por exemplo, nesse momento da sua vida. Mas eu quero que você entenda de que Deus não está apático. Note que o versículo termina falando justamente sobre quem? Sobre Deus, sobre aqueles que temem a Deus, sobre aqueles que amam a Deus, sobre aqueles que estão debaixo do cuidado de Deus. Gente, vocês já leram o Salmo 73? Que salmo maravilhoso. Esse salmo, o salmista, ele é muito interessante, que ele tinha basicamente essa mesma visão. Ele diz que quando ele observou a vida, ele percebeu que justamente a vida e daqueles que amam a Deus, ela não é justa. Pelo contrário, eles perecem muitas injustiças, sofrem muitas injustiças. E ele começa a ficar preocupado, ele começa a ficar angustiado, ao ponto dele dizer que os seus pés quase se fizeram com que ele caísse. Fazendo uma clara referência, mais ou menos dizendo assim: eu quase que me desviei do caminho, eu quase que me desviei do Senhor, eu quase não queria mais saber de Deus. Por conta de quê? Das injustiças. No entanto, a Bíblia diz, nesse Salmo 73, dê uma lida depois na sua casa, no Salmo 73, esse texto é maravilhoso, e ele vai dizer: até quando eu olhei para o fim de quem? Dos ímpios. E ele vai dizer que os justos, eles são cuidados por Deus, ao passo que os ímpios, eles são desprezados por Deus, e o fim deles é a miséria eterna. Olha o verso de número 13. Mas nada correrá bem para o ímpio, e ele não prolongará os seus dias, pelo contrário, será como o quê? Será como sombra. Por quê? Porque não teme a Deus. O autor da Eclesiastes também tem certeza de que certamente nada ocorrerá bem para os ímpios, e ele não vai viver para sempre, pois não teme ao Senhor. E talvez você esteja perguntando: Washington, mas de fato muitas pessoas que são injustas, pessoas que são más, pessoas que não temem a Deus, elas são prósperas. E eu digo a você, isso é verdade, o texto está nos dizendo isso, e isso nós vemos na nossa vida. No entanto, não se deixe enganar, não se deixe confundir. O final dessas pessoas é a perdição eterna. E eu quero dizer isso para você também que está me escutando aqui. Talvez você, por meios ilícitos, você tem riquezas. Talvez por meios ilícitos você chegou a outro patamar de vida. Talvez por meios ilícitos você ganhou muitas coisas. Você tem um carro do ano, você é dono de empresas, você não tem preocupações com o dinheiro. Mas eu quero dizer para você que isso não quer dizer nada. Você pode viver muito tempo sem preocupação, gozar de uma boa vida, ter uma boa saúde, ter várias mulheres,
fazer sexo à torta e à direita, ter tudo que você imaginar. No entanto, não esqueça que tudo isso não passa de vaidade. Não esqueça que tudo isso é como vapor, que tudo isso, a sua juventude, a sua euforia, o seu dinheiro, tudo isso, a sua vida, um dia vai passar e vai chegar um dia em que você vai estar perante Deus e Ele vai dizer abertamente para você: apartai-vos de mim para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Ao passo de que aqueles que são injustiçados, mesmo sendo justos, mesmo temendo a Deus, a Bíblia é clara: essas pessoas, elas vão receber, entra para o gozo do seu Senhor. Porque de um modo em que nós não sabemos, isso está cooperando, isso o que? As injustiças estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Queridos, no Novo Testamento isso é muito claro. Abra comigo lá em Hebreus, capítulo número 11, esse texto que é clássico sobre a fé. Hebreus, capítulo 11. Por favor, abra comigo. Hebreus 11, 1. Olha só o que a Bíblia diz. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Talvez você perguntando: Washington, tá, o que é fé? A fé é justamente aquilo que o pregador está demonstrando. Mesmo estando a situação sendo contrária, mesmo as injustiças reinando, ele tem a certeza, ou seja, ele tem fé de que aquilo que está acontecendo, de modo que ele não sabe explicar, ele vai cooperar para o bem daqueles que temem a Deus. Ao passo de que também ele acredita, com certeza, ele tem fé de que mesmo os injustos prosperando, o final deles vai ser a perdição eterna. E a terceira e última verdade que eu queria tratar com vocês nessa noite está aí no versículo de número 15. Não esqueçam, primeiramente, a primeira verdade: as injustiças existem e nós passamos por elas. Segunda verdade: nós precisamos de fé para lidar com as injustiças. E a terceira e última verdade é que nós também precisamos de alegria para lidar com as injustiças. Olhe comigo o verso de número 15. Diz assim a palavra do Senhor: por isso exalto a alegria. Por que o pregador exalta a alegria? Porque para o ser humano não há nada melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se. E talvez você pergunte: tá, por que ele está dizendo isso? Por que não existe nada melhor do que ter alegria nas coisas existentes nesse mundo, já que ele vai dizer que essas coisas não passam de vaidade? Olha o restante do versículo. Pois isso o quê? A alegria nas coisas que existem, isso acompanhará os justos, onde? No seu trabalho, nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Queridos, a segunda verdade e o segundo remédio que o pregador vai nos dizer para lidarmos com as injustiças da vida é termos o quê? É termos alegria. Ora, Jesus Cristo, lembra? O justo que iria sofrer pelos injustos, o que foi que ele disse? Tenham bom ânimo. E se você lembrar também, um homem que estava preso escreveu uma carta que é chamada a Carta da Alegria. Essa carta não pode ser outra senão a carta aos Filipenses. E Paulo, que estava preso, encarcerado, sofrendo uma injustiça, porque ele não merecia estar preso. Ele estava preso pregando o evangelho, mas mesmo assim sendo injustiçado, ele vai dizer o quê? Alegrai-vos sempre no Senhor. E o versículo não para aí, ele diz: outra vez digo, alegrai-vos. Paulo está dizendo aquilo que Salomão, aquilo que o pregador disse há anos atrás, de que o melhor remédio para lidar com as injustiças, além da fé, é termos alegria. Mas, Washington, alegria onde? Gente, o texto é claro: alegria naquilo que Deus nos dá. O pregador usa exemplo aqui de beber, de se alegrar, de comer. Porque, gente, seja sincero, isso é muito bom, não é? Comer é muito bom. Comer aquele brownie de pote, um
pote de açaí com leite condensado caseiro e Nutella, uma pizza deliciosa lá do forno a lenha com borda de chocolate. Gente, isso é maravilhoso, não é? Existem também bebidas que são boas. E também existem, como outro exemplo que ele vai dar aqui, comer, beber, aí ele repete, né? O alegraço aqui se refere a festejar. É muito bom estar reunido com os amigos, não é? Infelizmente nós estamos podendo fazer isso, mas é muito bom estar com os amigos para comer aquele churrasco e se alegrar e fazer aquela festa maravilhosa, comendo aquela picanhazinha com os 2 dedos de gordura. Tudo isso é maravilhoso. E isso não é errado. No entanto, o que é errado, como nós já vimos em Eclesiastes, nas exposições que já passaram, é que o problema é que às vezes o ser humano, às vezes eu, você, nós colocamos a nossa vida nos prazeres da vida. Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto não está dizendo para colocarmos nosso prazer, colocarmos a nossa alegria nos prazeres da vida. Pelo contrário, o texto está dizendo para nos alegrarmos com os prazeres da vida. E por quê? Porque isso é a recompensa do nosso trabalho. E isso vem de quem? De Deus. O texto é claro. Pois isso o acompanhará do seu trabalho nos dias da vida que Deus lhe dá. Gente, Deus criou todas as coisas. Foi Deus que criou o sexo. Foi Deus que criou a boa alimentação. Foi Deus que criou o boi, Deus que criou a vaca. Foi Deus que criou todas as coisas. A Bíblia chama Deus de o Criador. Por quê? Porque nada do que foi feito por intermédio dele existiria, visto que ele é o Criador de todas as coisas. Deus criou o trabalho para o ser humano desde lá do Éden. Ele deu trabalho para Adão. E isso nos mostra que tudo isso, o trabalho, a comida, a bebida, o alegrar-se, o festejar, tudo isso vem de quem? De Deus. E Ele está dizendo, passou a palavra para nós, ao invés de você passar a sua vida matutando, quebrando cabeça, querendo fazer justiça com as suas próprias mãos, por conta das injustiças que ocorrem no mundo, tenha fé, e não somente fé, mas também se alegre com aquilo que eu lhe dei. Gente, isso é maravilhoso. Isso é incrível demais. E por que eu digo isso? Porque muitas vezes eu já me deparei, talvez você também, gastando mais tempo olhando para aquilo que é passageiro, para aquilo que é vapor, como por exemplo as injustiças da vida, e com inveja de pessoas que são más, que são ímpias, só porque ela tem algo que é passageiro, e nós querendo fazer algo com as nossas próprias mãos, e como eu falei, tendo inveja ou algo do tipo. Mas a Bíblia nos fala aqui que nós não precisamos fazer isso. Nós não precisamos invejar o ímpio. Nós não precisamos invejar o homem maldoso. Nós não precisamos fazer justiça com as próprias mãos. Por quê? Porque vai chegar um dia em que essas pessoas elas vão prestar contas perante Deus. E nós já estaremos justificados perante Deus. Por quê? Porque Jesus Cristo, o justo, morreu por nós que também somos injustos. Além disso, o texto é claro. Tenhamos fé. Acreditemos naquilo que o Senhor prometeu, de que um dia Ele vai voltar e a justiça vai reinar para o todo sempre no novo céu e na nova terra. Lá, Apocalipse 21 vai dizer que não existe dor, não existe luto, não existe tristeza. Por quê? Porque o próprio Deus, na pessoa do seu Filho, enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Creiamos nisso, tenhamos fé nisso, usemos a fé para combater as injustiças. E não somente isso, mas também eu quero dizer para a sua vida, uma aplicação bem prática, que você se alegre com aquilo que Deus já lhe deu. Se alegre com a sua esposa, se alegre com a sua namorada, se alegre com aquilo que Deus lhe deu. Seja contente e grato pela comida que você tem. Aproveite isso, aproveite os momentos de alegria quando a pandemia voltar, ou melhor, quando a pandemia acabar, né? Aproveite com seus amigos, festeje com eles, saia para comer, para lanchar, para se alegrar. Por quê? Porque isso vem de Deus, as amizades são obra de Deus, isso é muito bom para a nossa vida. Eu gostaria de concluir trazendo um exemplo que eu lembrei de quando eu era criança. Quem me conhece sabe que eu moro bem próximo a um rio. E quando a gente era pequeno, eu e os meus amigos, a gente gostava de pescar. Só que tinha uma lenda que
do outro lado do rio existiam os maiores peixes. Só que eu não tenho coragem de atravessar o rio sozinho. Mas meu pai, ele me levava. Essa é uma das boas lembranças que eu tenho com meu pai. E eu lembro claramente que certa feita, acho que a primeira vez que eu fui atravessar o rio, meu pai me colocou nos braços e ele saiu comigo para nós atravessarmos o rio para pescarmos. E eu nunca lembro na minha vida de ter tido tanto medo. Eu dizia: pai, a gente vai morrer afogado. Pai, me solta, eu quero voltar. Minha mãe está me chamando. E não sei o que, eu não devia ter vindo, eu não devia estar aqui. E eu com medo de atravessar o rio. E meu pai olhava para mim e dizia: eu estou atravessando com você. Sou eu que estou lhe levando. Por que eu estou dando esse exemplo, essa ilustração? Muitas vezes eu sou como eu quando era criança. E muitas vezes você é como eu quando era criança. Ao vermos as injustiças, ao vermos os sofrimentos, ao vermos as dificuldades da vida, nós tiramos o foco daquele que está nos guiando. Nós tiramos o foco de Deus. Certa feita, Jesus estava com seus discípulos e de um momento ele desaparece e os discípulos estão lá navegando sozinhos. E a Bíblia diz que o mar estava tempestuoso e começou a bater as ondas no barco, e o barco foi muito agitado. E eles diziam: nós vamos morrer, e agora quem poderá nos salvar? E Jesus vem andando sobre as águas. E eles ficam apavorizados e dizem: nossa, é um fantasma. E Jesus diz: não temam, sou eu. E Pedro diz para Jesus: se é tu, mestre, manda eu ir contigo. E ele diz: venha. E Pedro vai. E Pedro milagrosamente está andando sobre as águas. Porém, o texto diz que reparando na força do vento e na força das ondas, Pedro começa a afundar. E Jesus vai lá e toma Pedro pela mão, põe ele no barco e pergunta: homens de pequena fé, por que vocês duvidaram? Assim estava eu atravessando o rio a primeira vez com meu pai, dando desculpas, com medo, querendo fazer do meu jeito, querendo dizer a meu pai, que era muito mais velho do que eu, o que fazer. Assim nós fazemos com Deus também. Em meio às injustiças, em meio aos sofrimentos que nós passamos, em meio à prosperidade dos ímpios, nós queremos dizer a Deus aquilo que Ele deve fazer. Só que Jesus está nos dizendo através da sua santa palavra hoje. Deus está falando conosco através da tua santa palavra hoje. Não é você que diz aquilo que eu tenho que fazer. Sou eu que digo aquilo que você tem que fazer. E a Bíblia está nos dizendo hoje: tenham fé, creiam em mim e se alegrem naquilo que eu estou dando para vocês. Nós vamos passar por injustiças, nós vamos sofrer perseguições, nós vamos ser injustiçados, os ímpios vão prosperar. No entanto, tudo isto está debaixo do controle soberano de Deus. E o que cabe a nós, o que cabe a mim, o que cabe a você é termos fé e nos alegrarmos com aquilo que Deus nos dá. Oremos ao Senhor. Pai Santo, quantas vezes queremos dizer ao Senhor o que devemos fazer? Quantas vezes estamos atravessando um rio no nosso barquinho e queremos dizer ao Senhor o que o Senhor deve fazer conosco? Como nós somos tolos, como nós somos fracos, como somos homens de pequena fé. Por isso, ó Deus, aumenta-nos a fé, faze-nos, ó Pai, olharmos para o Senhor e depositarmos no Senhor a nossa confiança, a nossa esperança. Nos ajuda, Deus, a não focarmos nas injustiças da vida, mas pelo contrário, nos ajuda a olharmos para a cruz, sabendo que a melhor coisa que o Senhor nos deu foi a salvação através do Teu Filho, Jesus, e que hoje, através dele, tudo o que ocorre coopera para o nosso bem. E o que cabe a nós é confiarmos no Senhor, é depositarmos a nossa fé, a nossa esperança em Ti.
sabendo que mesmo em momentos difíceis, o Senhor continua nos agraciando com coisas boas, com amizades, com comida, com bebida, com bênçãos, ó Deus, essas que nós nem merecemos, mas o Senhor, na sua infinita bondade, nos dá. Ajuda-nos a confiarmos em Ti e a aproveitarmos aquilo que o Senhor tem para nós. Assim nós oramos gratos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos encerrando mais uma transmissão. Quero agradecer a você que nos assiste. Quero dizer que você é muito bem-vindo e o Senhor está convidado sempre a nos acompanhar aqui. Um pequeno aviso: amanhã, às 9 horas da manhã, estaremos dando início mais uma vez à Escola Bíblica Online, não é? Escola Bíblica Online. Então, você é nosso convidado pela plataforma do Google Meet. Se você não está participando, você está perdendo, porque está sendo muito bom. E você também é nosso convidado a se fazer presente. No mais, boa noite e que o Senhor te abençoe.